Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Espaço Livre, o seu programa de opinião, entrevistas e debates aqui da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa. Mande um e-mail para nós, sugira um tema, um entrevistado e mande sua pergunta, tv@câmara.sp.gov.br. Eu repito, tv@câmara.sp.gov.br. Eu faço questão de responder a sua mensagem. Bem, hoje eu vou receber uma jornalista que já cobriu assuntos internacionais, fez mestrado em política internacional e para o seu projeto de doutorado, a minha convidada decidiu falar de questões que envolvem os refugiados, especialmente os palestinos no Líbano. E o que ela fez? Foi morar em um campo dos refugiados, um dos mais antigos do mundo no Líbano, Shatila. É com grande prazer que eu recebo a Glenda Andrade. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. Legal, você está há quanto tempo no Brasil? Chegou recentemente, é verdade? Eu cheguei há pouco tempo e eu fico também pouco tempo, eu volto para Paris em alguns dias. Eu comentei na abertura sobre o seu projeto de doutorado, mas o que motivou sua ida ao Líbano foi apenas o doutorado ou outras experiências relacionadas com os refugiados? Na realidade, antes de ir para esse campo de refugiados, eu já tinha tido algumas experiências aqui no Brasil, inclusive, com refugiados. Eu trabalhei com eles aqui e isso me chamou muita atenção, a falta de políticas públicas e o fato de que eles são literalmente esquecidos. Não existe uma discussão, não existe um debate sobre o assunto de fato mais intenso e mais forte. Então, isso me motivou muito. E o Líbano, especificamente, eu escolhi porque, bom, os campos no Líbano, nós temos 12 campos no Líbano de refugiados palestinos. Esses campos estão lá há 60, quase 70 anos. Enfim, eles são um grande exemplo aí de campos de permanência. E eu acho que isso é um fato muito preocupante. Então, na realidade, isso também me motivou muito a escolha do Líbano em si. Então, no Brasil, você já tinha trabalhado com refugiados de quais nacionalidades? Aqui eu trabalhei com refugiados, alguns refugiados palestinos, principalmente da faixa de Gaza, alguns sírios, egípcios também, mas principalmente, também tínhamos nigerianos, de Togo, de Benin, mas principalmente haitianos. E era um trabalho voluntário para alguma organização específica? Era um trabalho voluntário, não sei se vocês conhecem, a Missão Paz, que fica no centro de São Paulo, Rua do Glicério 225. O Padre Paulo lá, eu trabalhei com eles, com a Ana Paula e com a Cláudia. E eu fiz um trabalho voluntário com eles que era basicamente de ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho brasileiro. Mas existem diversas vertentes que desde da retirada de documentação e de aulas de português, enfim, tem diversas áreas que a Missão Paz atua. E depois, uma vez decidido, irei para o Líbano, ao chegar lá, que Líbano é esse que você se deparou? O Líbano é um país, ele é muito complexo. A sociedade libanesa ela é bastante dividida, né? A gente tem em cargos públicos, por exemplo, no Líbano, você tem que ter uma divisão de acordo com a sociedade. Então, nós temos maronitas, que são os cristãos que atuam ali naquela área, é o cristianismo do Oriente Médio também, né? Temos ali os maronitas, temos os muçulmanos sunitas, os muçulmanos xiitas, os drusos. Então, ela é uma sociedade bastante segmentada. Isso está representado ali no dia a dia das pessoas e tudo mais. Politicamente falando, ele também é muito complexo e muito complicado, porque ele está numa região, a localidade do Líbano, ele está ao sul, temos ali Israel ou Palestina, dependendo do ponto de vista, temos a leste a Síria, enfim, ele está numa situação bem complicada. E, enfim, é isso. Então, o país é uma representação de todos esses setores sociais. E o Líbano não é apenas um país pequeno territorialmente, são 4 milhões ou alguma coisa próxima a isso? 4 milhões de habitantes? Exatamente, 4 milhões de habitantes. Nós temos no Líbano atualmente cerca de 4 milhões de pessoas libanesas. Nós temos, esses dados vão ser atualizados em junho, se eu não me engano, desse ano, mas a realidade é que a gente tem cerca de 800 mil palestinos. Esse número também varia, esses números institucionais eles variam muito, porque as pessoas deixam e voltam para o país com uma certa frequência. Mas, enfim, 4 milhões de habitantes, 800 mil são palestinos? Não, temos 4 milhões libaneses, Perfeito. Mais 800 mil palestinos. E também aí tem, agora, com a crise na Síria desde 2011, a gente tem cerca de 1,5 milhão atualmente de sírios. E também temos os palestinos da Síria,
Esse número está em torno de 43 mil atualmente. Ele já foi maior em 2013, logo quando o campo de Yarmouk, que é um campo palestino na Síria, foi destruído. Esse número chegou a quase 60, 70 mil, mas hoje ele caiu para 43 mil palestinos da Síria. Você foi para um dos campos mais antigos, que é o de Shatila, pelo menos ficou grande parte do tempo lá. Mas como você conseguiu entrar no campo? É só chegar, bater na porta? Como é burocraticamente? Precisa de autorização do governo? Quem faz a gestão disso? Na realidade, o meu processo para chegar no Líbano ele durou cerca de 3 meses. Tá. Eu tinha contatos já no Líbano, que facilitou muito a minha vida. Eu contatei uma ONG lá, essa ONG me colocou em contato, a ONG chama Handicap. Essa ONG me colocou em contato com a American University of Beirut, que fica em Beirute. Eles me colocaram em contato com a ONU. E eu cheguei até uma instituição, que é uma instituição palestina, criada por um senhor que chama Mahmoud Abbas, sim, o mesmo nome do presidente da Autoridade Nacional Palestina. E ele é diretor dessa ONG, que chama Child and Youth Center. É uma ONG, basicamente, de apoio às crianças que estão em dificuldade na escola. E eu falei para ele, expliquei o meu projeto, o meu trabalho, que eu queria ir para lá, e ele me recebeu, e me recebeu muito bem. E chegando lá, eu fiquei nesse campo, mas eu também visitei outros campos. O campo de Shatila, especificamente, eu não precisei de nenhuma autorização para entrar, a não ser dessa acolhida da população local. Em compensação de Nahar el-Bared, que fica ao norte do Líbano, perto de Trípoli, teve uma guerra em 2007, então hoje a situação é muito tensa. Então eu precisei pedir uma autorização para o exército, essa autorização demorou cerca de 3 semanas para que eu conseguisse. E quando eu cheguei lá, são 5 entradas dentro desse campo. Todas essas entradas têm militares por todas as partes. Eles checam toda a documentação, checam o carro e tem tanques de guerra mesmo que estão presentes ali. Então, dependendo de cada campo, tem uma política para o campo. E qual é a situação dos refugiados? Existe todo o aparato do governo para que eles consigam sobreviver e viver esse dia a dia num outro país? É muito complicada. Trabalho? É muito complicada a situação. O Líbano, obviamente, a situação de refugiados no Oriente Médio varia muito de acordo com cada país. A situação na Jordânia é diferente da situação na Síria, que é diferente da situação no Líbano. Exatamente pelo Líbano ser esse país relativamente pequeno, 4 milhões de pessoas, é um país pobre. Então, as restrições lá para palestinos, especificamente, que foi meu objeto de estudo, elas são muito mais complicadas e muito mais complexas. Então, existem diversas restrições. Existem restrições, por exemplo, para trabalho. Eles não podem atuar em 73 profissões. 73 profissões? 73 profissões. Então, eles nunca vão poder ser médicos, por exemplo. Não podem ser advogados, eles não podem ser engenheiros. Além dessas restrições trabalhistas, temos também restrições de circulação. A situação ela se complica ainda mais quando a gente fala dos palestinos da Síria, que chegaram recentemente. Essas pessoas, então, a situação delas é extremamente complicada. Por quê? Porque para estar no país, para começar que o Líbano fechou as fronteiras para os palestinos da Síria. Desde o ano passado, a situação ficou muito complicada e eles, de fato, estão barrando a entrada de qualquer palestino da Síria. Os que já chegaram, que são esses 43 mil que eu havia falado, sim, essas pessoas, para circular dentro do país, elas precisam de um documento, como se fosse um ID, um passaporte, que na verdade não é um passaporte, mas enfim, eles precisam de um documento. Esse documento custa $200. Por pessoa? Por pessoa e por ano. Basicamente, uma família de 5 pessoas? $1.000. Essas pessoas não têm esse dinheiro, obviamente. Então, muitas pessoas, elas nem deixam o campo. O campo de Shatila, que foi o que eu, de fato, morei, ele tem a metragem é 250 por 200 metros. Então, essas pessoas, eles não podem, a expansão do campo, ela não pode se dar horizontalmente, ela só se dá verticalmente. Então, essas pessoas, elas ficam, de fato, só nesse território, porque tem checkpoint do exército, literalmente, em toda a Beirute, aliás, em todo o país. E se eles deixam esse campo, e se eles forem pegos em um desses checkpoints sem essa documentação, eles podem ser presos e, mais tarde, até deportados para a Síria novamente. Então, a situação, de fato, é muito complicada. Você comentou que na visita a um outro campo de concentração, haviam muitos tanques de guerra, jipes e membros do exército por lá. Como fica a situação da segurança? Tenho certeza que familiares, amigos devem ter ficado preocupados, né? Na comunicação, por e-mail, ou mesmo por telefone. Você sentiu-se muito insegura lá? Então, isso foi o que exatamente me surpreendeu de toda essa experiência, que em nenhum momento eu me senti segura. Obviamente, eu não dava brecha para o azar, mas assim, eu sou de São Paulo, somos brasileiros, então acho que a gente está acostumado com essa questão da segurança.
Mas eu em nenhum momento eu me senti insegura. E isso que me surpreendeu também, porque mesmo com a presença de armas, e mesmo com todo o histórico do Líbano de guerras e tudo mais, essa violência, ela é uma violência de outra forma, entendeu? Então, em nenhum momento eu me senti insegura dentro do campo. As pessoas me respeitaram, assim, fui muito bem respeitada, muito bem recebida, desculpa. E foi ótimo, assim, eu não me senti segura. Obviamente, dentro do próprio campo, nós temos organizações que, pelos próprios palestinos, são consideradas mais radicais. E eles pedem atenção quando eu, por exemplo, quando eu ia lidar com essas pessoas, eles falavam, Glenda, mais atenção, mais cautela. E eu também buscava ser muito respeitosa nesse sentido, porque afinal eu estou num ambiente que não me é natural. Sim, claro. Mas em nenhum momento eu me senti insegura de fato. E o que a cobertura que a imprensa faz, especialmente a imprensa norte-americana, os canais CNN, Fox News, a cobertura que eles fazem dos conflitos na região do Oriente Médio e também em relação ao campo dos refugiados? Então, Qual é a sua leitura dessa cobertura? Na realidade, eu acho que esse é um problema muito crítico, porque eles fazem um recorte, né, da situação. Eles pegam grupos específicos, que são esses grupos mais radicais, inclusive Como Hezbollah? Como Hamas, como Hamas e como a Jihad Islâmica, que são dois partidos que eles são considerados radicais, inclusive pela população palestina. Então, em uma conversa, por exemplo, com o líder do Fatah, que é um outro partido que faz parte da coalizão da Autoridade Nacional Palestina, o líder do Fatah, ele me falou exatamente isso. Ele criticou a atuação do Hamas, porque ele considera que a atuação do Hamas ela é muito mais religiosa, do ponto de vista, ele se atém à política muito mais de uma maneira religiosa do que, de fato, eles lutam pela causa palestina. Ele fez essa crítica e ele falou que a imprensa, ela usa a fotografia do Hamas para generalizar. E isso é uma coisa muito complicada. E, de fato, as coisas que a gente recebe pela Reuters, pela CNN, pela Al Jazeera, mesmo pela Al Jazeera, eles ainda são bastante críticos com a Al Jazeera, porque a Al Jazeera é do Catar, enfim, e tem ainda esse distanciamento também que eles são considerados aliados, enfim, dos Estados Unidos. E os conflitos que envolvem a disputa pelo território onde está Israel, eles têm um reflexo no dia a dia dos palestinos na região. Você acha que essa questão é muito mais um problema político, humanitário ou religioso? Em conversa com o seu Mahmoud Abbas, também é conhecido lá localmente como Abu Mujahid. Abu significa pai em árabe. Normalmente as pessoas falam isso, enfim. Ele me falou exatamente isso. Ele falou, o nosso problema, o problema da causa palestina não é humanitário. O problema é político. Os nossos problemas humanitários, eles são decorrentes da causa política, que é exatamente, a gente é refugiado. E essa discussão, enquanto eles não deixarem de ser refugiados, eles vão sempre enfrentar problemas humanitários. Educação, saúde de péssima qualidade, saneamento básico. Mas enquanto essa solução inicial não for, eles vão apenas continuar tentando viver esse dia a dia aí. Mas o problema não é, de fato, humanitário, é político. E o quanto as questões religiosas ditam o ritmo dos conflitos na região? Então, outra surpresa também, porque a sociedade palestina ela é muito diversa, como a sociedade libanesa, a sociedade palestina também. Obviamente, a maioria dos palestinos eles são sunitas, mas nós temos drusos entre os palestinos, nós temos cristãos. Eu fui em um campo que é o campo de Mar Elias, que é um campo de cristãos, palestinos cristãos. Eu fui em uma aglomeração, a aglomeração é o termo que eles usam para um campo que não é reconhecido pela ONU como campo. Mas enfim, eu fui em uma aglomeração que chama aglomeração de Casimia, é um campo de beduínos. Então, é uma sociedade muito variada. E religiosamente eles se dão muito bem. Não tem esse conflito que é o preconceito. Eu mesma cheguei lá com esse preconceito de que talvez poderia haver algum conflito interno. Não, mas obviamente nós temos a presença do Hamas e da Jihad Islâmica, que são vertentes mais religiosas e que podem causar aí conflitos internos, mas a sociedade palestina ela não se vê representada necessariamente por esses grupos. E você deve ter conversado com muitos refugiados, tenho certeza, nesses campos. No que se refere à conquista do território onde está Israel, ou à reconquista, há esperança de que isso aconteça num curto tempo de espaço? Eu vou pedir para que você responda, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos com a jornalista Glenda Andrade. Até já!